estamos aqui, então, com as minhas queridas alunas de Ciências Biológicas, licenciatura, e hoje elas vão contar para mim um pouquinho de como foi essa trajetória no curso de licenciatura. Estamos quase chegando na formatura, né? A emoção deve estar batendo e a gente resolveu conversar um pouquinho sobre isso. Estão preparadas? Sim, daquele jeito. Daquele jeito. Então, vamos lá. A gente, como professora aqui do curso, a gente tenta organizar as coisas da melhor forma possível para que vocês consigam se preparar para a vida fora da faculdade, para a vida profissional. Vocês vão ser professoras, né? Professoras de ciências e de biologia. Então, vamos pegar desde as criancinhas até os adolescentes. Então, né? Eu sei que tem vários desafios, né? Tanto para nós, que a gente vai ensinar para vocês, quanto a vocês se desenvolverem e se sentirem seguras, né? Tranquilas para enfrentar as salas de aula. Então, eu queria saber se vocês agora estão se formando, se vocês se sentem preparadas, se se sentem seguras para enfrentar uma sala de aula. Podem me falar um pouquinho sobre isso? Andressa? Eu acho que por mais de toda essa preparação que a gente tem, aulas com metodologia ativa, pegar uma sala de aula aí no laboratório, levar eles, toda sala é diferente da outra, né? Então, a gente pode estar numa sala muito movimentada, a gente não se sente tão preparado no início, né? Mas a gente vai lidando, vai manipulando não, eu diria, mas, tipo, tendo um diálogo com os alunos, fazendo com que a gente se adapte também ao estilo deles, que a gente pode ter aprendido de um jeito, né? E eles já estão em outra época que mais diferente, que a gente tem que estar se adaptando. Mas sim, no mais eu me sinto preparado. Teve muitas aulas no decorrer do curso. A gente também, eu e a Giovana, fizemos o PIBID, que isso ajudou muito na preparação, né, Giovana? A gente vai falar um pouquinho dessas atividades, sim, vocês vão ter bastante oportunidade de contar para nós o que vocês acharam que ajudou vocês. Mas, sente preparada, Gil? Olha, se eu falar 100%, eu vou estar mentindo. Eu acho que um frio na barriga tem, um medo, uma insegurança de não conseguir dar conta, de alguma coisa não dar certo. Os professores sempre trazem pra gente, tipo, em sala de aula, sempre acontece uma coisa que tem que se adaptar, você não tá preparado. Então, acho que tem esse medo, mas sim, me sinto preparada. Acho que depois veio uma luz falando que talvez deveria ir pro lado da licenciatura. Ah, que bom. Você não começou na licenciatura? Não, eu comecei no bacharel. E daí mudou? E daí mudei, agora os dois vou fazer. Que bom, então. E você, Gabi? Então, eu acho que ser professor é uma caixinha de surpresas, porque cada turma que o professor vai pegar é diferente uma da outra. Então, vai das adaptações. Enquanto aqui, saindo, né, agora formada como professora, eu acho que sim, eu acho que eu estou preparada, mas enfatizo aquela parte, né, que a gente precisa ter que a gente tem que ter essa convivência, né, com os alunos e daí se adaptando. Porque, como eu falei, cada um é diferente. Com certeza. Jenny? Eu me sinto mais ou menos preparada, se essa é a palavra. Mas, assim, se eu entrasse hoje numa sala de aula, eu ia primeiro tentar observar quem que é, se é do 6º, 7º, 8º, 9º, e já ter meio que essa programação na minha cabeça do que, tipo, o que eu vou falar para eles, porque cada aluno tem seu comportamento. Do 6º ano, ele é muito infantil, ele acabou de sair da 5ª série. Então, eu acho que eu teria um pouco mais de facilidade. Agora, já o 3º ano do ensino médio, eles já são, tipo... Tem gente que tem a minha idade, sabe? Então, eu acho que isso complicaria um pouco. Mas eu acho que a qualquer momento, se eu chegasse em qualquer dos anos, eu já teria um preparo maior por conta das metodologias que eu já aprendi, por conta de algumas práticas que a gente já teve contato com esses alunos. E é isso. Ai, que bom. Então, vocês estavam falando das atividades que vocês fizeram, né? PIBID, metodologias ativas. Então, vamos lá. O que vocês acham que ajudou mais vocês, que vocês tiraram um bom proveito para enfrentar essa sala de aula, para seguir a vida como professora, né? O que ajudou vocês?
Eu acho que para mim foi as práticas de educação, de ciências e biologia, que a gente tinha que trazer os alunos de alguns colégios de Cascavel para a FAG e fazer aulas práticas com ele. Então a gente teve esse contato direto com os alunos. E eu não era da licenciatura também. Ah, você também não Não. era? Ah, mudou Daí- pra licenciatura. Aí é a primeira vez que eu tive contato com um aluno. Eu nunca tinha feito PIBID, eu nunca tinha feito formação docente, nada. Então foi a primeira vez que eu vi um aluno numa sala de aula, né? Porque foi no laboratório. Então eu olhei e falei, meu Deus do céu. Você assustou? E agora? Eu falei, e agora? Será que eu dou conta? Mas como a gente já tinha preparo, já tava todas as meninas juntas, acho que na minha sala ficou eu, a Andressa e a Gabriela. Daí tinha outra turma, dividida a Giovana e outros alunos. Então foi mais fácil, porque a gente já estava ali enturmado, sozinhos, né? engajado com eles. É, sempre que você pega uma turma, por mais que você tenha bastante experiência, como a Gabriela, quase todas falaram, né? Cada turma é diferente. E a gente, às vezes, acontecem coisas que a gente realmente nunca tinha vivenciado. Então, o poder de adaptação do professor literalmente tem que ser muito grande. E essas práticas, então, os alunos, só para a gente deixar, né, o pessoal entender, eles vinham dos colégios para ter aulas práticas aqui nos laboratórios da FAG. E daí vocês que davam essas aulas para eles. Sim, Isso? a gente ficava sozinha assim com eles, aí os professores eles vinham junto do colégio, mas eles vinham para se divertir também, para ver a prática junto com a gente. A aula Eles não- vocês que davam É, mesmo. a gente que dava as práticas e tudo. Daí tinha laboratório de microbiologia, lembra? Zoologia. Biologia e Anatomia, geralmente. anatomia, né? Mas as práticas mesmo da disciplina a gente teve mais laboratório, né? Não teve anatomia. Não. Era Que- microscopia, não, né? eu acho, né? É que é muita quantidade de aluno, né? Daí, então, a gente é só... A gente é assim, 4 mesmo. Mas a anatomia a gente tinha o suporte também dos alunos de Da medicina, né? medicina. Sim. Aí é. eles vinham para ajudar nós Para também. ajudar a apresentar as estruturas, a aham. demonstrar. Sim, a gente ficava mais com a parte de laboratório, daí com a microscopia, então, e com a zoologia também, né? Aham. A gente fazia a extração de DNA, mucosa oral, essas coisas, da elódio também, mostrava a célula vegetal. Ah, Pra eles verem é. no microscópio. Isso, para ver no microscópio. Da e tal. microbiologia também, que foi a prática que eles mais adoram, né? De pôr pra estourar o negócio no fogo e Ai, sair sim. brilho, sabe? Ai, eles gostavam, Não, então. eles amam. Os alunos Eles ficavam ficam loucos. loucos. Daí a gente fica, É, a meu pasta de Deus elefante, do que é céu. aquela que explode, fica tudo colorido também. Daí eles começam a ficar bem alvoroçados, agitados. Daí aí essa parte é a parte que a gente... E agora? Como que a gente controla todo esse ânimo deles? Que, querendo ou não, eles estão muito em sala de aula, né? Muita teoria, muito quadro, professor, aluno explicando, né? Não sai Só. desse ciclo, né? Então, trazer eles para o laboratório, querendo ou não, é uma forma deles também estar mais em contato com essas atividades práticas, né? Para ver como que de fato é o ensino, como de fato é, como a prática funciona, enfim. Essa teoria, Essa assim. vivência ali. Isso. E daí eles devem se divertir. Gostavam, então. Gostavam. Ai, vocês tiveram que aprender ali na marra, controlar as crianças, os adolescentes, né, agitados. Mas conseguiram. Deu tudo certo. Conseguiram, deu tudo certo. O que mais que vocês fizeram, então? Vocês falaram alguma coisa de... Você falou, acho que de PIBID, né? Isso. Eu acredito que só eu e a Giovana fizemos o PIBID, né? Foi no ano de 2019, 2020, né? A gente pegou um pouco pandemia também. Isso. Aí foi outra barreira ali pra gente, né? Querendo ou não, daí a gente quase não podia ir pra escola, né? Porque ficou pra essa aula online, né? Também nas escolas públicas aqui de Cascavel. Daí, então, a gente fez relatórios, né? Planos de aula, fizemos Prepararam as algumas. aulas. Aham. Mas aula, por fim, a gente, não sei, não demos muitas aulas com eles, né? Foram poucas, devido a essa pandemia que no meio do Pegou caminho, vocês, né? Atrapalhou um pouquinho, né? Acabou atrapalhando, sim. Mas, de resto, no final, a gente também entrou em sala de aula. Eu, por exemplo, a gente fez uma atividade no colégio, que a gente foi fazer o PIBID. Eu ajudei a reformular lá o laboratório, né, de ciências. A gente deu uma organizada no geral, que estava um pouquinho abandonado, assim. Daí a gente organizou, deu uma limpada.
A Giovana também fez uma prática lá, né? A gente fez uma restauração de algumas partes do jardim da escola, tipo, tinha muito mato, a gente plantou umas flores, pintamos, fizemos coisas com pneu, né, pegando a reciclagem com eles. Então, Você a gente trabalhava teve- com educação ambiental. Aí, no caso, eu seria no contraturno, né? O pessoal que estudava de manhã e à tarde. E eles adoravam mexer com terra, pintar, mexer com planta. Eles se divertiam. Com certeza, eu imagino. E vocês trabalhavam com os colégios, era da rede estadual? Isso. Da rede estadual, né? Todos esses que vinham aqui e esses que vocês iam lá também eram colégios da rede estadual. Daí. Sim, Sim. todos que a professora Leisa conseguiu parceria, né? Os Sim. do PIBID é os que já têm um convênio, né? Ah, sim, é. Mas esses que vinham à tarde para Mas as também práticas eram os que estaduais, né, É, o do os que a PIBID. Leisa conseguia pra gente. Uhum, sempre com os colégios estaduais. Que bom. E você, Gabriela, alguma contribuição, digamos assim? Então, no curso, eu não fiz o PIBID, Sim. mas antes de vir para a faculdade eu fiz o magistério, né, que é o curso de formação de docentes, né, um técnico junto com o ensino médio ali. E antes de vir para a faculdade, então foi ali uma experiência, né, que eu já trouxe para o curso também. Aí eu já, só que lá era rede municipal, né, magistério. Sim, porque é ensino mais infantil, Sim, né? aí eu lidava lá desde berçário até quinto ano lá, e eu adorava lidar com as Mas criancinhas. você já queria ser professora, então. Sim. Você entrou já para licenciatura. Não, na verdade eu tinha tentado pro bacharel. Não, eu acho que a única foi a Andressa, né? Não, eu entrei pro bacharel Então, os também. 4 entraram no Acho que, bacharel. E então. a Todo mundo o ama. PIBID me mudou pra licenciatura PIBID? e fiquei. O meu também. PIBID que te mudou para Por conta do licenciatura? PIBID. E você? E foi um estágio que eu tava fazendo, acho que numa escola de rede estadual, daí eu mudei pra licenciatura. E você, por que te fez mudar para licenciatura? Eu mudei por conta do TCC mesmo. Por conta do TCC mesmo. Eu falei, se eu não conseguir fazer uma pesquisa, pelo menos eu consigo fazer uma revisão. Daí eu já ia mudar para licenciatura. Olha Só que a ideia era fazer os dois, licenciatura e bacharel. Só que quando eu entrei para licenciatura, eu falei, eu não quero mais bacharel, não. Eu quero ficar na licenciatura Gostou. e eu não vou fazer bacharel coisa nenhuma. Não Eu vai vou dar mais aula. fazer, vai dar aula. Gostou de dar aula, então. Se acharam na docência. Sim. E, na verdade, assim, eu entrei no bacharel sem antes saber que a gente podia fazer as duas modalidades, né? Tanto Sim. licenciatura quanto bacharel. Aí, depois que eu fiquei sabendo, eu falei, então vou fazer licenciatura, daí depois eu continuo fazendo bacharel, que nem ano que vem só ficou umas matérias aí pra fazer. E alguém está trabalhando já com a educação? Não. Ainda não. Não. Mas tá. Mas a gente já fez inscrição, né? Do E- PS. No PSS? Na Do verdade, PSS a gente, já. desse ano, que foi, a gente perdeu, né? A inscrição. Então, isso que a gente perdeu Vocês não mesmo. dão ainda dando aula. por A isso. gente nem É, se porque- tocou. Acho que é tanta coisa na cabeça, né? E essas coisas de edital é alguém que divulga, ou a gente tem que ver. Então, Tem. a gente não tinha nem... Passou, todo mundo falando de PSS e tudo, e a gente Mas assim... acabou já a como inscrição. assim? Como assim? A gente não fez isso, não. Daí, quando viu... deixa quieto. A gente sabe que durante o aprendizado sempre tem algumas coisas que favorecem e algumas coisas que dificultam. Por exemplo, para ser professora, uma das coisas que favorece é a própria naturalidade, tendência de falar em público, de gostar de ensinar. Tem gente que desde pequenininho quer ser professor. Em compensação para outras pessoas, isso já pode ser um dificultador. Eu queria ser professora, mas eu sou tímida. Eu tenho, eu falo baixo, eu não sei se consigo dominar uma turma de alunos bagunceirinhos, às vezes, quando aparece, porque aparece. Então, para vocês, assim, queria que vocês me contassem um pouco o que foi assim o facilitador para vocês e o que foi, quais foram as dificuldades. Pode. Durante a graduação, então, a gente teve algumas aulas, como exemplo, fundamentos, do ensino de ciências e biologia, didática também. E nessas aulas a gente sempre teve que trazer para as professoras uma aula, para a gente explicar tanto para a professora quanto para os nossos colegas. E ali apresentando, conversando, trazendo modos, metodologias ativas, enfim, eu acho que foi
um pontapé, assim, pra gente saber como lidar depois na sala de aula. Não só na sala de aula, né? Durante toda a graduação, para apresentações, enfim. Então, isso foi quebrando o gelo, assim, na hora de falar, né? A gente que era mais tímido, eu, por exemplo, era tímida? eu era um pouquinho... Porque gente nova, né? Às vezes a gente acaba ficando um pouquinho retraído, né? Mas isso foi acabando... Fui me abrindo mais, então, né? Para depois, quando pegar uma sala cheia de alunos, que nem nas práticas, então, quando veio, ou no PIBID também, quando eu tive que pegar mais alunos, já tinha um modo, né, de conversar, um modo de aplicar a aula, de aplicar atividades. Então, essas aulas de preparação, né, tanto de fundamentos quanto de didática, já foi abrindo, então, uma porta para depois, em sala de aula, se melhor adaptar, né? Pelo menos para mim. Não, pra mim também, tipo, principalmente as dicas, porque eu não fiz didática, né? Eu mudei depois que a disciplina de didática já tinha sido Passado. realizada. Só que eu fui em algumas aulas de didática, mas eu tava feliz, porque eu não tinha que fazer plano de aula, não tinha que fazer nada. Você tava só assistindo as Eu aulas. tava lá só pra ver as meninas apresentar e ver como que elas davam aula e ver se eu realmente gostava daquele negócio, né? Daí, o primeiro plano de aula que eu fiz foi em fundamentos, né? E a minha primeira aula foi uma... Sério? Professora, você não lembra? Foi contigo. Ainda bem que não. Aula do quê? Foi aula do quê? Eu falei sobre células, né? Deus, acho Foi que uma... Sabe? Mas foi a primeira, né? Foi Agora. horrível. Eu não sabia fazer um plano de aula, eu não sabia fazer nada, não sabia nada de nada. Daí a prof ainda me deu algumas dicas, ensinou a fazer um plano de aula de verdade, né? Mostrou, falou, não, se você usasse mais o quadro, fizesse alguns slides para ajudar. Daí eu fui me aperfeiçoando, daí eu fui melhorando, assim, a dar aula. Mas o que ajudou realmente foi as matérias não tanto de prática, mas sim de fundamento mesmo, de didática, de coisa que ensina você a fazer um plano de aula, a falar com o aluno, a lidar melhor com a parte técnica, a parte de metodologia, não tanto a parte de como fazer com o aluno, porque isso a gente realmente vai aprender na a parte mais experiência, teórica. né? A parte mais E teórica geralmente que os alunos ajuda não mais. gostam dessa parte mais teórica, né? Mas eu acho que é fundamental, porque se você não chega e não dá uma aula para um professor que já é experiente, já não te olha e o professor olha e fala, tá uma porcaria. Ou tipo, nossa... Ela não foi dessas palavras, Não, né? professora, você foi bem querida. Ai, até. que susto, não Porque foi dessas se palavras. fosse eu do lugar, eu ia falar, filha, sai daqui. Vai embora, não é pra você isso. Não, imagina. E no fim era, né? Ela... Porque eu acho que a professora tem que dar ali um empurrão também. Falar, olha, isso tá errado, isso tá certo. E dando dica também. Eu acho que, assim, a maior dificuldade de todos os professores, eu acho, é ter esse domínio, né? Do conteúdo, porque, querendo ou não, o professor é uma constante estudo, assim, estudo. E para você conseguir entregar uma coisa boa para os alunos. E eu acho que o que dificultou, assim, uma das dificuldades que eu tive é ter esse domínio, tipo, do saber falar, às vezes esquecia as coisas, no nervosismo, mas no final dava certo. E a dica que as profs também davam, nossa... Desde lá da primeira matéria que a gente teve de licenciatura até agora no final, a gente percebe o quanto que a gente evolui no passar do tempo. E eu digo que eu evolui bastante, tipo, desde lá da minha primeira aula até agora, na última que eu dei. Eu pensei agora que a gente devia fazer uma coisa. A primeira professora que desse disciplina de licenciatura tinha que gravar vocês dando aula. Meu e Deus. a última também. E fazer um antes e depois. Ia ser interessante, Nossa, né? ia ser bastante vergonha alheia. Mas a gente vai entregar no primeiro vídeo. né? Ia ser vergonha alheia. Mas assim, tipo, ia ser interessante para Isso, vocês mesmos verem quanto evoluíram, né? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito foram esses eventos que o curso sempre oferta. Quando o meu primeiro ano sempre teve muito evento, muito evento. Todo mês a gente estava indo em escola, estava indo no show rural, tem o FAG Experience, né, que os colégios vêm conhecer para ver dos cursos. Então, de Você falar participava de com o tudo. público, sim, o primeiro ano eu estava em todos praticamente. Então, esse contato com o público de explicar, por mais que era uma coisa básica ali, mais simples, né? Já acho que me ajudou muito, porque eu também era muito tímida
Então, aquilo ali você vai se soltando. E a gente teve que apresentar na pandemia, teve essas matérias específicas de didáticas, práticas. Então, conforme você vai tendo experiência, você vai se soltando, você vai vendo como conversar com os alunos. Uma época eu não sabia nem como, tipo, falar bom dia para eles. Só que conforme você vai tendo a prática, você já sabe como chegar, como cumprimentar, como chegar no assunto principal, né, no conteúdo. Então, acho que esse primeiro ano de faculdade, ter participado ali, o show rural, então, é uma coisa muito importante, eu acho. Que tem muita gente ali e você vai lidando com as pessoas e conversando. E querendo ou não, é um negócio mais descontraído, você não tem tanta pressão. Então, você vai pegando mais a prática realmente para lidar com as pessoas em si. E, ao mesmo tempo, é um público variado. É, porque vai isso. desde criança até pessoas com mais idade, idosos. Então, você tem que ter um linguajar também, um modo de falar que você atenda a todos eles, Sim. né? Porque é um público muito variado E mesmo. você tem que saber o que você tá falando. Claro que sempre vem umas perguntas que você não vai saber responder Lógico. na hora, como em sala de aula também vai acabar Lógico que tem. acontecendo. Então você vai aprendendo também a lidar com esse tipo de situação, de vou procurar, vou me informar, né? Então eu acho que essas práticas que a gente teve de ir nos colégios ou trazer os colégios para cá ajudaram muito. Que bom, então. É verdade, essa questão da pergunta foi bem... Porque os Vamos dar pergunta. tipo, os alunos fazem muita pergunta que a gente considera besta, né? Porque eles fazem só para fazer graça durante a aula. Que é umas perguntas, tipo, vamos supor, lá em anatomia, eles veem alguma coisa, eles já fazem uma pergunta ou uma piada muito besta. E a gente tenta, tipo assim, às vezes é uma piada legal, mas a gente não pode rir. A gente é o professor. Então, tem que não manter a pode. A gente postura. tem que manter a postura. E nas práticas, eles fazem também umas perguntas. Nossa, a gente trouxe um colégio que a inteligência deles, para mim, me surpreendeu. Porque eram umas perguntas que nem eu sabia. E eu ficava, e agora, né? Vamos falar, eu sou mais inteligente que a professora. Daí a gente tem que contornar, falar isso que a Giovana falou, que vai procurar saber. Ou eu era muito dessa de, se eu sei uma coisa pequena, eu posso inventar o resto. Eu sou professora, eles não vão saber a Isso, verdade. Aí eu tentava fazer isso com os alunos, tipo, mas que não ia pesquisar sobre, sabe? Do Sim. 6º ano ali, do 7º. Eles faziam a pergunta sobre a célula e eu, é isso mesmo, você tem razão. Aí eu complementava o que eles falavam e a gente assim Eles ia. fazem umas perguntas a gente que a gente não seguia a imagina aula. mesmo. Sim. Não, uma vez, quando eu era aluna, eu também estava visitando um colégio e falando sobre educação ambiental. Aí, devia ser 6º, 7º ano, assim, o aluno olhou para mim e perguntou, toda a água do rio, ela vai para o mar, né? Aí eu falei, porque a gente estava falando de poluição de rios, né? Então, na educação ambiental, eu falei, sim, todo rio, é água doce, ele vai para o mar. Então, por que o mar continua salgado? Meu Deus, como eu respondo isso? Se toda água doce vai para o rio, por que o mar continua salgado? Mas a gente sempre tem, né, as nossas maneiras de manhas, falar, né? É porque a água também evapora, porque tem o substrato, tem os minerais, tem isso. Mas eles pegam a gente de surpresa com algumas perguntas, né? É mesmo. Mas é incrível mesmo. Queria perguntar para vocês mais uma coisinha. Teve algum professor de vocês que ajudou, que contribuiu nessa formação, que vocês poderiam, né, falar alguma coisa? Ou gostariam de falar alguma coisa? O que vocês... Ou não, né? Também precisa. Vixe. Vixe. Não. Mas eu acho que cada professor trouxe um conhecimento para a gente que a gente ainda não sabia. Então, desde os professores de bacharel também, que a gente foi... quem já queria licenciatura, eu acho que foi vendo meio que... Nossa, mas a didática daquele professor ali não tá muito boa. A didática... Se espelhando ou não, né? A didática daquele outro já foi excelente. Isso daí eu quero pegar para mim. E tantos professores da licenciatura que ensinaram para a gente como fazer um plano de aula, como agir quando a criança está ali ou o adolescente, foi ajudando nesse processo.
A Prof. Karen foi uma delas também. também. Pelo menos pra mim, me ajudou muito, né? Como eu disse, a minha primeira aula foi horrível. Mas eu já sinto que a minha última aula já foi bem melhor. Mas isso porque teve uma bagagem de... E não desistiu, isso é importante. não desistir, de conhecimentos ali, de dicas. E uma professora também que me ajudou muito foi a professora Leisa também, que no primeiro dia que eu participei de uma aula de licenciatura foi da matéria dela. E foi a primeira aula de didática. Ela chegou assim, com aquela cara dela. A cara de brava que ela tem. Brava. Eu falei, meu Deus A do céu. sobrancelha. Eu falei, ainda bem que ela não vai ter que me avaliar. Porque senão, né? Daí ela chegou e a primeira coisa que eu lembro que ela falou foi: ou vocês vão sair daqui amando a licenciatura, ou vocês vão sair daqui odiando a licenciatura. Ela falou mesmo, Verdade, né? verdade. Ela falou com essas palavras, falou que... Mas ela explicou, falou que ela amava, que aquilo que não era pra gente desistir e tudo mais. E realmente, teve pessoas da nossa turma que desistiram. É verdade. Que elas desistiram totalmente. Então, eu acho que ela ajudou bastante nesse processo e a gente tem muito a agradecer por ela, porque ela trouxe pra gente os alunos, ela foi, sabe? Ela correu atrás disso pra gente. Ela trouxe aula de educação inclusiva, que foi muito importante, porque durante esse processo a gente recebeu alunos que tinham algum tipo de deficiência. E ela trouxe pra gente isso. E também, nossa, ela, sabe, sempre corria atrás, fazia a gente participar de congresso, de semana acadêmica, de do Explora Bio, o que mais que tinha? Que tem o ECCI, né? Ela fez a gente participar pra gente ter esse conhecimento, pra gente, sabe, saber falar em público, ter as experiências. Sempre ela estava com a gente. Então, se a gente errava, ela pegava a nossa mão e falava, tudo bem errar, vamos seguir consertar em pra frente, né? Então, pelo menos eu tenho muito a agradecer por ela, por conta dessas coisas. Não sei se as meninas também. É só a Jenny falou, e aí? Eu falo demais. Também foi muito importante que nesse último ano, então, quando a gente estava quase saindo para o mercado de trabalho, né? Que nem a Jennifer falou, a gente acabou perdendo o PSS do início, né? Mas aí, sempre mandando que vai ter concurso em tal lugar, se inscrevam. Mandando que tem PSS, se Quem inscrevam. estava? A Profileisa, A sempre Profileisa? auxiliando, mandando pra gente. Então, esperem um pouquinho aqui. Por que vocês não falam isso pra ela mesmo? Né? Por que vocês não falam tudo isso pra professora Leisa? Venha, professora Leisa! Já que estamos falando de você. Tudo bem? Oi, prof. Senta! Pode sentar, prof. Então, continuamos então. O que a professora Leisa ajudou vocês? Então, a Jennifer já falou várias Não, coisas a minha bonitas. parte a professora vai ter que assistir. Muita coisa. Legal, gente. Que bom estar aqui com vocês, viu? Muito legal isso aqui, esse bate-papo que a Karen me convidou. Ela falou, vai lá. Primeiro era uma outra ideia, né, Karen, de fazer uma surpresa para vocês. Aí eu falei, acho que é melhor não, porque senão eu vou me embananar. Esse negócio de gravar vídeo não é muito comigo, não sei o quê. Ela, então por que você não aparece lá? Eu falei, então fechou, vamos lá. Eu apareço lá para conversar com as meninas. Era isso. E assim, meninas, foi um prazer dar aula para vocês. Vocês sabem que a docência é uma coisa que mora no meu coração. Eu me emociono mesmo de falar, porque a docência é uma coisa que eu vivo. Eu vivo todo dia a docência. E eu comecei lá atrás bem pequenininha, sem nada de experiência. E só o meu dia a dia mesmo dentro de sala de aula é que fez eu conquistar e saber hoje quem eu sou e o que eu tinha de objetivo na vida. Eu sempre dizia assim, que quando eu era mais nova, eu vou ser professora por um tempo e depois eu vou fazer outra coisa da vida. Não, eu vou ser professora pro resto da vida e pode ser que surja alguma coisa para eu fazer de extra, mas professora eu vou ser o resto da vida, porque eu aprendi, olhando para vocês, o quanto era necessário que eu tivesse tido um acompanhamento, um contato, uma amizade, um sorriso, um muito obrigada,
um professora vai pro inferno. Sabe? Como vocês falam, uma sobrancelha erguida. Você vai ter que Famosa. erguer aqui, né? Famosa. Uma sobrancelha erguida. Porque aí você sabe o que você precisa no seu dia a dia. E toda vez que começava um ano letivo, eu falava, ai, Jesus amado, mais um ano letivo. Só que daí, depois que o começo de tudo é muito difícil, que você não conhece a turma tal. A turma da Giovana foi uma, e a turma das meninas aqui, da Andressa e da Gabriela, foi outra. A Jennifer, ela chegou assim de paraquedas, ela veio, ela ficava lá com a Andressa assistindo minhas aulas lá no 5º período, né? Foi. De didática. E aí, quando foi, ela estava matriculada na licenciatura porque ela gostou do que a gente fazia ali. E olha que lá na didática era assim, teoricamente a didática é bem chata, né? Porque ela é muito metódica, ela é muito, faz isso. 300.000 planos de aula. E eu consegui, mesmo lá, quando a gente estava lá, eu consegui deixar de um jeitinho que fosse legal. Então, todo começo de ano letivo, você fala assim, ai, mais um ano letivo. Só que depois que você engrenou aquele ano e que você conheceu as pessoas e que você começa a fazer amizade, aquilo vai embora, flui, é legal, você se diverte, você conversa. Então, eu só tenho a agradecer a companhia de vocês, porque eu sempre falo, os alunos que eu tenho, eles são muito mais que meus alunos, eles se tornam meus amigos, porque a gente troca um monte de histórias, né? A gente troca um monte... Não são confidências, são histórias. Todo dia a gente tem uma história diferente para a gente conversar e contar, e eu conto do meu filho, e o outro conta a professora que lá em Toledo, que lá não sei aonde, que lá não sei aonde, lá, né? E acho legal, assim. A Gabriela sentava bem na frente lá na didática, assim, e ela não me dava muita moral. Ela tem uma memória que me E dá aí medo. ela sentava lá na frente e ela falava assim, ela ficava assim me olhando dela, não, porque eu já fiz formação docente, deu, ai. E daí eu achava assim, eu falei, meu Deus. E aí agora que elas estão finalizando, é outra pessoa, é outro semblante, é outro momento, é muito legal. E eu tô mais feliz ainda porque elas me escolheram como nome de turma. Isso foi muito legal. É um reconhecimento. Eu sempre falo que o professor, dificilmente ele vai ser reconhecido financeiramente em ganhar milhões. É um ou outro professor que se destaca e ganha os seus milhões. E a gente que está aqui, a gente tem o contato, a conversação, a troca do sorriso, a aceitação de hoje eu não tô legal, não vai, gente. Hoje eu tô com a cabeça cheia. E é muito legal, sabe, Karen? Muito, muito bom. Muito bom mesmo. Então, eu acho, assim, que é cansativo, é muito cansativo. A cabeça da gente tem que pensar em 1000 coisas, você tem que ser muito organizado. E isso, gente, é uma coisa que eu não era. Eu nunca fui organizada na minha vida, porque eu sempre fui muito criativa, então a organização e a criatividade são coisas que andam muito separadas. Mas eu tive que aprender a ser criativa e organizada, porque senão eu não ia dar conta do recado. Não ia. É cansativo, né? Muitas vezes. É cansativo. E até aí a questão, você trabalhar em muitos cursos com períodos diferentes. Uma hora você está no primeiro período, outra hora você está no segundo, outra hora você está dando aula para o 5º, outra hora você está no 8º. Um está finalizando, outro está entrando. É uma vibe de tô entrando na faculdade, que maravilha, nem sabe o que está se passando aqui. O outro fala, meu Deus, acaba logo, falta 2 dias, falta 5 dias. Eu só quero terminar, né, Jenny? É verdade. Né, Jenny? Eu só quero terminar. Ai, muito legal, viu? Mas isso aqui é máximo, né? Muito legal isso aqui, adorei. Que bom, então. A gente estava falando justamente, quando você chegou, sobre os professores que ajudaram elas a se preparar para serem professoras. Aí tem outro, né? E elas vão sair daqui... Acho que a Giovana já está trabalhando, né, Giovana? Tô mais ou menos. Ali que eu vi que você está em escola, tô alguma em coisa escola, assim, né? Mas eu tô com a educação infantil, no caso. Mas é aluno Sim, igual, minha filha. É sala de aula igual. É E bem quando pegada. quando você chegar na minha idade, esses daí que estão na educação infantil vão falar, prof, você foi minha prof lá atrás. Né? E as meninas se inscreveram no PSS e vai acontecer.
a gente tem que deixar o tempo, sabe? O tempo é que nos direciona para tudo. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como professora, um dia eu estava conversando com um professor dava aula de ciências e tinha um professor de biologia lá no Colégio Cristo Rei. E eu lembro que eu perguntei para ele um dia assim, você tem vontade de dar aula no ensino superior? Tipo, eu tinha acabado de sair da faculdade. Ele, eu tenho, bem mais tarde. Ele nunca foi professor de ensino superior. Ele ficou ali no ensino médio, professor de cursinho e tal, ele é bem visto, ele tem a vibe do ensino médio, daquele professor de cursinho, coisa que eu não tenho. Eu não tenho essa vibe, o showman que eles são, eu não sou. Mas eu vim para o ensino superior e eu me encontrei. Eu demorei para me localizar, para entender o que era tudo aquilo que acontecia, até plano de ensino. Não entendia nem direito o que era aquilo. Mas quando quando você começa a fazer e começa a dar as cabeçadas, aí você vai aprender. Então, dê tempo ao tempo. As coisas vão acontecer para vocês. No particular, ou no público, ou no superior, enfim, vão acontecer. E aí, que nem a Giovana falou, eu só estou lá no ensino fundamental dos pequenos lá. Não é ali que começa, Giovana. Sim. Eu falo que eu não quero mais dar aula para sexto ano. Isso eu já... Agora já pode escolher, né? Isso eu posso escolher. Há muito tempo eu escolho. Isso é uma coisa que hoje eu não quero dar aula para sexto ano de jeito nenhum. Mas é porque talvez eu não tenha tanta energia assim como eles precisam, né? Sim. E os pequenos ali... Mas eles ensinam muita coisa boa. Assim como vocês também que estão aqui finalizando o ensino superior também ensinam muita coisa. A dedicação, cada um no seu quadrado, um vem todo dia, o outro falta 2 dias, é tudo isso. Então, é bem legal. Docência é docência em qualquer momento da vida. Eu falo que eu não quero, mas se cair para mim, Leisa, olha, você pode dar? Claro, tranquilo. Sim. Né? Mas eu escolher, hoje, como eu falo, eu posso escolher, graças a Deus. Então, para finalizar, queria saber se vocês têm alguma coisa, né, para dizer, para encerrar, alguma coisinha assim, qualquer coisa. Não estava O preparado para essa aprendizado de surpresa. vocês, a vivência de vocês Ah, aqui na FAG, no curso. A surpresa, sim, gente, é porque eu também precisava ter o meu momento de agradecimento com vocês. E por mais que eu tenha agradecido vocês, a Giovana eu agradeci o ano passado, quando ela estava lá comigo, né, na prática de ensino. E vocês estando comigo, e vocês foram guerreiras, porque a gente estava numa sala que sei lá, quantos alunos cabem naquela sala? Sei lá, acho que uns 120 cabem naquela sala lá, que a gente tem aula. E vocês ficavam ali 3, 4 ali todo dia. Fica naquela amplitude e parece que a aula vai ser um marasmo. E a questão da educação inclusiva, como é que eu ia trabalhar a educação inclusiva para 3, 4 pessoas, assim, ia ser aquela coisa chata, monótona. Então, eu pensei, não, eu vou trazer quem realmente vive educação inclusiva. E aí, para elas entenderem que todo dia, hoje, existe a inclusão. E que vocês não vão fugir. Vocês, principalmente, é uma geração que estão entrando agora na docência, vocês vão ter cada vez mais pessoas inclusas. E vocês vão ter que fazer o diferente, mas não é o diferente de isolar, lembra que eu falei? Não é o diferente só para ele, não, é o incluir, é trazer ele. Então, foi a forma mais fácil e vocês me ajudaram a vencer essa disciplina que também, né, que o ano passado na sala da Giovana tinha mais pessoas e mesmo assim a gente fez um monte de atividade. Esse ano, nas tecnologias, também caiu como uma bomba aquela disciplina para mim. Leisa, você vai dar tecnologias educacionais. E eu, sim, o que eu faço com isso? Revolucionou a disciplina. Você adaptou, né? Como a gente Revolucionou a falou. disciplina. E aí, eu vou falar para vocês, eu só consegui dar a disciplina de tecnologias educacionais porque eu fiz um curso o ano passado no estado, onde uma professora que era tutora e ela que direcionava a gente para aqueles recursos. Então, eu já fui anotando. Quando o professor Halber falou, Leis, o ano que vem você vai dar tecnologias, eu falei, gente, o que eu faço com isso? Porque a hora que ele me deu o plano de ensino, tava lá umas coisas que todo mundo sabe, o Word, o Excel, o PowerPoint. Eu falei, nossa, não, isso aqui não é para mim, não. Né? Como eu disse, eu sou muito criativa e pouco organizada, então eu precisava usar as duas coisas.
E aí eu lembrei dessas aulas de uma outra professora. Então, para vocês verem como o ensino não é assim, eu faço, eu crio, eu tenho a minha metodologia, eu tenho o meu jeito. Ninguém vai ser igual a mim, ninguém vai ser igual a professora Karen. A Karen tem um jeito de dar aula, eu tenho outro. Talvez ela goste das coisas mais na teoria, eu gosto mais das coisas práticas. E vocês vão criar o ambiente de vocês. E vocês vão ver o aluno responder. E a partir do momento que o aluno responde, você é que você desenvolve a sua metodologia. Porque também não adiantava ser criativa, desenvolver e vocês não responderem a ela. Entendeu? Então, eu precisava das duas coisas. Eu precisava da criatividade, mas eu precisava da resposta de vocês. Então, mais uma vez, eu é que agradeço o convívio, porque assim, eu tenho mais tempo. Hoje eu posso dizer que eu tenho mais tempo de docência e eu sou muito próspera. Não é financeiramente, mas no meu profissional, na minha vivência, no meu dia a dia como professora, eu tenho muita prosperidade porque eu convivi com uma variedade de alunos universitários, em que muitos, né, eu consegui conquistar realmente a licenciatura, como é o caso da Jennifer, que ela não estava fazendo, e ela veio, lógico que agora ela não vai ter, não tem um momento de, nesse momento ela não vai para a licenciatura, mas ela veio e tentou, e fez tudo o que cabia a ela para conquistar a licenciatura. Então, eu só agradeço vocês. Muito obrigada. Prof, eu estava falando que quando você chegou, você falou ou a pessoa vai amar a licenciatura ou ela vai odiar. Uhum. E realmente teve pessoas que saiu do curso e falaram para mim, eu saí porque não gostei, a primeira aula foi com a laser, me assustou muito. E eu sempre coloco para vocês como é, né, a minha vivência desde o início, né, desde o que eu ganhava, quando eu fui contratada, no meu primeiro salário, eu conto para vocês a história da Riachuelo, eu conto para vocês do salário que eu ganhava, como foi, todas as presepadas que eu passei, tudo, até chegar aonde eu cheguei. E é assim, professor, ele não é bico. Não existe. O professor que quer viver de bico, quer falar assim, ó, eu vou lá dar uma aulinha à noite, ele não fica. Porque ou ele tem paixão e se dedica e cria e pensa e reinventa e faz aquilo acontecer mesmo, ou ele fala, não, realmente isso não é para mim. Né? E o que eu coloquei para vocês desde o início, ou vocês entram com a cara e vão lá e dão aula, vai passar eu sempre falo, um capirotinho para vocês, outro capirotinho para vocês, vai passar vários, né? Mas não dizem, vão passar aqueles que trazem os 3 estojos para a sala, as 2 mochilas, a lancheira, não sei o quê, derruba lápis, derruba caneta, explode as coisas. Mas calma, né? Tudo dá certo. Dá tudo certo, no final dá tudo certo. Ou ama ou odeia. Mas quem ama, ama mesmo, fica, né? O cara pode fazer 1000 outras coisas, mas a docência fica nele. Tá? Bom, então. Alguém quer fazer mais algum comentário? Ou o nosso bate-papo? Gil. Não, eu vou chorar, não quero chorar. Vai chorar, mas então é pra chorar mesmo. Vai, eu já chorei. Vai lá, já chorou. Gil. Ela chorou agora, né, mesmo? Ela viu a laser e deu a vontade de chorar. Eu também, encheu o olhinho de lágrimas. Mas ela falando é muito emocionante mesmo, contar todas as vivências. Isso você também já contou pra gente durante as aulas. E no começo a gente não entendia muito, a gente pensava só, ela tá falando isso porque ou às vezes ela quer assustar a gente, ou às vezes ela quer realmente ensinar, ter algum ensinamento. Mas na primeira aula que eu tive, eu falei aqui para as meninas, eu tava nem aí, porque você não me avaliava. Então, eu tava indo. Você não me avaliava. Então, para mim, aquilo era uma, né, entre aspas, diversão. Só que eu gostei muito do jeito que você instruiu a metodologia de cada um. Eu falei, não, bom, já que eu tenho que mudar, eu acho que eu vou mudar de uma vez e vou meter a cara. E quando eu tive aula mais pra frente contigo, eu vi que não era só para assustar, você realmente estava ensinando a gente como lidar com os alunos
e o que fazer com os alunos. E isso eu admiro muito. Você sempre trouxe eles para a gente. Você sempre trouxe vivências do seu cotidiano, ou trouxe outros professores que têm de educação inclusiva, trouxe alunos, sempre fazendo com que a gente também se esforçasse. Nessa matéria de tecnologia, você foi sincera com a gente. Você chegou e falou, eu nunca peguei essa matéria e para mim vai ser um desafio. Então, eu conto com vocês. Então, talvez se a gente tivesse deixado para lá, sabe, fizesse pouco caso da matéria, eu acho que você também não teria tido tanto desempenho assim nela, né? Tipo, imagina. o professor faz os alunos, mas os alunos fazem o professor Fazem, também. Porque um é reflexo do outro, É na lógico. verdade. Mas como não a é uma gente- coisa separada. Não. Como a gente sempre teve esse respeito, a gente falou, não, a Leisa, ela trouxe tanta coisa pra gente, então vamos também ter esse respeito com ela, vir nas aulas, ver o que vai acontecer. E a gente teve esse respeito de vir, de fazer acontecer, até a gente fez um mini curso, né? Uhum, virou um mini curso, exatamente. A gente pensa assim, o aluno ele não quer ficar aqui fazendo essas coisas, então na cabeça do aluno é chato, né? Eu tenho que vir aqui no dia que a gente nem precisava estudar para fazer um mini curso. Mas isso foi tão legal que a gente abraçou a ideia. A gente falou, não, vamos ajudar a Leisa também, porque ela ensinou tanto pra gente, então a gente também tem que levar isso como uma forma de agradecimento também. Obrigada. E aprendizado também, né? Que a Obrigada. gente sempre aprende. E assim, gente, a gente não... A gente não nasce sabendo, a gente vai aprendendo. Que nem a professora Karen, quando ela foi minha coordenadora e ela me ensinou muito, ela teve paciência comigo, ela sabia que eu estava ali iniciando. Eu lembro que ela me perguntou assim, eu nunca vou me esquecer, que eu entrei na FAG para dar aula no curso de pedagogia. Era a metodologia do ensino de ciência, se eu não me engano. E aí, quando chegou no final do ano, eu estava lotada no núcleo de biologia. E aí a Karen pediu disponibilidade de horário. E naquele momento, eu tinha todos os dias, até no domingo, livre, entendeu? Porque eu queria permanecer, né? E aí a Karen pediu disponibilidade, e daí tinha que colocar lá xizinho onde não podia e deixar em branco. Tal. Aí eu deixei tudo em branco, né? Tanto é que, quando foi no outro ano, eu estava tão cheia de aula que até no sábado à tarde eu estava dando aula. Então, sábado de manhã e sábado à tarde. Porque as disciplinas eram diferentes, tinha maior carga horária, então tinha muita prática que acontecia no sábado. E aí a Karen falou assim, tá, mas você, assim, você gosta de dar aula do quê? Aí eu olhei para ela e falei, de tudo. Aí ela falou, mas como assim você não gosta? Assim, não é só botânica, só zoologia, só biologia celular? Eu falei, eu sou professora. Professor, eu me formei em ciências biológicas. A partir desse momento, você é professor de tudo. Coisa. Por quê? Você não vai pegar um negócio e vai falar assim, eu só sei dar aula disso. Não, porque você vai atrás. Aí eu peguei ecologia, biologia celular, a metodologia do ensino de ciências. Quando eu vi, eu estava com uma carga horária realmente de segunda a sábado à tarde, né? Foi uma super carga horária. E era muito legal. Era cansativo? Foi. Mas a Karen, olha, Leisa, a professora tal, ela está saindo para o doutorado, eu quero saber se você quer as aulas de ecologia. Você fica com as aulas de ecologia dela? Fico. Você sabe? Não pode deixar, fico. E ainda o que aconteceu? Nesse semestre que eu dei a aula de ecologia, eu peguei uma aluna colando no final do semestre. Essa menina, ela fez um forféu, né, Karen? Ela subiu, ela falou, ela disse que eu era isso, que eu fiz aquilo. E eu não tinha feito nada. E eu pensei, eu vou ganhar a conta. Porque é o seguinte, eu fui firme. Eu peguei ela colando, tirei a prova e falei, sinto muito. E ela subiu reto na Karen lá. E a Karen teve toda a paciência do mundo, me chamou para conversar. Então, é o que eu falei. Eu aprendi com a Karen. Hoje a Karen ela não é mais minha coordenadora, ela é minha colega de trabalho. E a gente, durante todos esses anos que a Karen precisou e que eu precisei, a gente trocou muita informação, inclusive sobre os estágios. Teve um momento que a gente dividiu a disciplina de estágio. Teve outros momentos que ela utilizou as minhas práticas de ensino como base para a disciplina de estágio. Enfim. Então, para vocês verem que a vida de vocês como docente vai iniciar... E vocês não vão saber nada. Vocês vão chegar lá para dar aula, vocês vão falar, cara, não sei nada.
sei nada, sou uma porta. E não é assim, sabe? Aos poucos você vai aprendendo, administrando, um conteúdo que leva 3 aulas, tem conteúdo que leva meia aula e assim vai embora. Palavra-chave que elas falaram, a adaptação. É, O professor você... tem que estar constantemente estudando, se adaptando, se ajustando ao perfil da turma, ao perfil da disciplina, ao perfil do momento. Né? Exatamente. A gente não para. A gente não para. É o tempo... Não, e aí, assim, professor não tem... Professor é modelo. Quando um aluno encontra você no mercado... Já teve isso, Giovana, de um aluno Já. encontrar você no mercado? O que ele falou pra você? Ele não fala assim, você aqui, professora? Eu fui num aniversário domingo e foi a primeira vez que os alunos viram a gente fora da escola, porque nunca Sem teve jaleco. aniversário. Teve um aluno meu que me viu e ele ficou assim, ó. E aí eu falava, vem cá, prof, né? E falava, mexia com ele e ele ficava me olhando assim, tipo, quem é você? Que você tá aqui? E daí vi vários caras só encarando, eles não conseguiam ter um contato ali com a gente. Isso é uma coisa que, assim, esqueçam que você vai ter um nome. É só professor. Você é só Não, prof, é ou prof. professora. Não é só Obrigado, prof. professora. Tchau, professora. Oi, prof. Olá, professora. Tudo bem, professora? Esse é seu marido, professora? Esse Sim, é e seu os filho, professora? pequenos, tem muitos que não chamam você, tipo, nome. Não. Fala prof, Giovana, não. ele só fala prof. Então, Vai ser a vida inteira. E aí é É. aquele negócio assim, o professor é modelo. Então, se ele tá no supermercado comprando lá cerveja, você bebe, professor. Se você tá comprando chips, você come isso, professor? Sim. Você vai na Pernambucana, comprar uma toalha de banho. Você compra isso, professor? Entende? Eles não conseguem separar, eles acham que a professora vestida de jaleco lá, tal, eu sempre falo que ela tá vestida de pacote, né? Porque de jaleco todo mundo é igual, né? Eles não conseguem entender que lá fora existe uma vida social, existe uma outra pessoa que chora, que dá risada, seus que tem os problemas. seus problemas, né? Porque aqui, querendo ou não, ele é um mestre, né? E quando ele sobe no tablado e ele fica andando para um lado e para o outro ali falando, ele não está andando para um lado e para o outro porque ele está nervoso, ele tá andando de um lado para o outro porque ele quer chamar a tua atenção, que ele quer te pegar aqui. Gabriela, sai do celular, olha para mim, pega não sei o quê, né? Então, ele quer te cativar de alguma forma. Então, ou ele fala mais alto, mais baixo, ou ele aponta o slide, e lá fora, o professor tem a vida social. Só que quando o aluno ou o ex-aluno te encontra nesse ambiente externo, ele fica embasbacado. Tipo assim, como assim você é na praia? Tipo, você tem vida fora. Como assim Você você não tá na vive praia? dentro Não? da faculdade. E, aliás, depois que você se torna professor também, você não vai em lugar mais nenhum do mundo sem encontrar aluno, tá? Você vai lá no banheiro, na rodoviária, na China, lá dentro vai ter um aluno. Ô, professora, entendeu? É assim que funciona. Eles te encontram, você se encontra, eles te encontram, e você atua... E aí aquele negócio, rede social é a mesma coisa. Rede social, você tem aluno? Tem. Então, você está sujeito a críticas, a visualizações ali. E aí, querendo ou não, você é modelo, né? Eternamente modelo. Então, se você corta o cabelo porque você cortou o cabelo, se você não corta porque você não cortou, e assim vai. Aliás, você dita moda também, Sim. né? Dita moda de pintar cabelo, de cortar cabelo, de usar calçado, de tirar calçado, e assim vai, né? Então, Bem isso. É uma vida diferente. é uma vida diferente. Por isso que eu falo, hoje a minha vida é ser professora, é ser professora. Eu tenho lá a minha vida social, todo mundo tem. Mas assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Vou largar isso daqui para ir vender roupa. Não. Entendeu? Ganha mais? Com certeza, absoluta. Sem, né, não preciso nem comentar. Enfim, mas não largo isso aqui que eu vivencio. E aí, assim, a gente pode dar aula para o mesmo período, com o mesmo conteúdo, no mesmo dia. É diferente. É totalmente diferente. 2, 3 turmas iguais é totalmente diferente. Assim como ano após ano, eu dei a didática de um jeito para a Giovana, eu dei a didática... tanto é que para a Giovana eu dei didática, eu estava grávida, foi no 2020, na pandemia. Para as meninas, eu já dei a didática, né, em sala de aula, voltando ali da pandemia e tal, com máscara e tudo, né?
Mas é ótimo. Mas faço minhas palavras da professora Leisa. A gente não troca essa vida. A gente reclama, a gente cansa, A gente mas a gente não apanha, troca. a gente é cansada, a gente tem vontade de... Tá mais surtado de vez em quando, né? Aham. Enche O a teu, cada de o teu carro. cafezinho. Ó, outra coisa, a hora que vocês tiverem o carro de vocês também, tá? É um carro, ele é um escritório. Então lá você tem Sim. jaleco, roupa, calçado, Tem prova, tudo. papel, trabalho, mochila, comida, tá? Você tem de tudo. Esses dias eu estava procurando uma roupa que eu não achava. Não achava. Aí tava dentro do carro. É há lenço, é meses. touca, é guarda-chuva, você tem uma infinidade de... Você tira lá, tipo, é uma cartola do mágico, né? Você vai tirando Porque lá. a gente tem que ter tudo, né? Tem que ter tudo, porque você corre ali, é o teu carro, é aquele ambiente ali. Então, você corrige prova dentro do carro, você dorme, você acorda, você também dirige, e assim vai, tá? Então... E vocês, eu só tenho a incentivar, sejam professoras, vão para a docência. A docência é muito gostosa, ela é cansativa, ela é exaustiva, você tem 1000 coisas para fazer, tem prazo para tudo, tem burocracia, mas ela é muito prazerosa, ela é muito... ela te devolve muito amor, assim, e muito reconhecimento, que muita profissão não tem, né? O reconhecimento, às vezes, é um sorriso, contar... professora, sabia que estou grávida? Né? Cantar isso a é pedra do namoro? Sabe que eu também... Eu falo, professor, também tem um pouco de bruxa na história, Tem. sabe? Aham. Que tem uma pessoa bruxa, aí que... benzedeira, tem Eu tudo. não vou namorar nunca. Falei, olha, que esse daí é pra casar, hein? Aí, ó, a Giovana... Tamo aí, né? Então, viu só? A Leisa falou, aconteceu logo em seguida, né? Exatamente. Exatamente. Mas é isso, então. Meninas, Muito mais obrigada. alguma coisa? Adorei Não. o bate-papo, nós aqui. Obrigada, Karen, pelo convite. Tá? Foi imagina, a bem ideia legal. era essa, era juntar todo mundo, né? Pra gente poder conversar um pouquinho, para encerrar esse semestre, esse curso. Ó, respirou aliviada até, Gil, Graças a Deus. né? Então, e com a certeza e a tranquilidade, né, Elisa, que elas estão bem preparadas. Nossa, elas estão super bem preparadas. Então, nós duas temos essa certeza. Eu tô pensando até em pegar um atestado já. Vou escolher uma delas, ela me Para te substitui aí. substituir, já pegar uma licença, uma já licença é. de investimento. Se eu conseguir... Mas a gente tem essa certeza que vocês realmente estão muito preparados. Por isso a gente queria fazer essa conversa, para vocês contarem um pouquinho da vivência de vocês durante esse período todo. Mas a Andressa nem falou nada. Nem a Eu Gabriela. falei bastante. Ela falou bastante no começo. Aí depois eu assisto. É que a hora que você chegou, a gente Eu ficou também. nervosa. Elas ficaram intimidadas se ergueu a sobrancelha quando Não, chegou? não. Mas nem... É que agora não É que agora ela aparece, fez né? franja pra não... Pra disfarçar a Não, é sobrancelha. pra dar uma disfarçada só. Né? Mas elas ficaram intimidadas com vocês. Só a Capaz. Jennifer falou. Mas, credo. Imagina o que eu ia falar nessa tagarela. A gente queria agradecer que você pôde Obrigada. vir também, Obrigada. porque eu acho que é interessante, né, a gente, né, Porque a conversar gente fez um sobre- conjunto, né? Querendo Sim. ou não ali, talvez o estágio não tenha acontecido da Como maneira deveria. como deveria, como precisaria, digamos, né, acontecer. Mas também é aquele negócio, eu penso assim, sabe que de repente está na hora de repensar, Sim. né? A formulação. E eu acho que elas estão muito bem capacitadas, mesmo. Mas eu também falei essas isso para vocês, coitadas- mesmo não saindo como esperado, né, o estágio. Mas vocês foram bem preparadas, estão bem preparadas. E a gente tem total confiança que vocês poderiam sair daqui e cair numa sala de aula, que vocês iam ter tranquilidade para tocar mesmo. Assim, por isso que a prática de ensino, né? A maneira como eu coloquei a prática de ensino todos esses anos, de trazer aluno para cá, de fazer as aulas práticas, delas ter contato com todo tipo de gente mesmo, né? Isso abriu os olhos dela. Olha, teve, vamos supor, 5 nonos anos. 3 de um jeito, 2 de outro. Nossa. 8º anos. 3 de um jeito, 3 do outro. Professora, aquele menino da Nanã, aquela... Eu falei, gente, isso aí é uma sala de aula. Isso que quando Essa eles saem do variedade, ambiente né? escolar, eles mudam totalmente o comportamento deles. E mesmo assim, vocês conseguiram visualizar o cara que é bagunceiro, o cara que fala palavrão, o cara que não tá nem aí para nada, o cara que vem aqui atazanar as ideias da professora, entendeu?
e Passear no corredor. passear no corredor, conhecer os banheiros, conhecer os entendeu? banheiros. Né? Elas presenciaram também a tentativa de driblar o professor, assim, de querer Enganar. aprontar, de enganar o professor, várias, né? A Giovana teve um momento dela o ano passado, esse ano ela já estava trabalhando, então o ano passado ela teve um momento dela com a turma dela, e mesmo assim, deu para perceber, mesmo não indo para o estágio, sala de aula, que eu digo com quadro negro lá para você escrever de giz, o tradicional, né, que isso também mudou. Porque pós-pandemia, o ensino mudou. E vai mudar mais, porque as gerações que estão vindo, elas não aceitam mais determinadas situações, que é o caso de encher um quadro e copiar, né? Até porque isso também é uma coisa que eu expliquei para elas. Uma aula não precisa você usar só o quadro, ou só o multimídia, ou só o laboratório para fazer uma aula prática. Tem várias formas, várias formas. E elas se utilizaram dessas formas, né? E desses formatos, inclusive na tecnologia, né? Lá nas tecnologias, que eu falei, hoje as escolas, todas as escolas têm computadores, porque eles têm as plataformas. Então, obrigatoriamente, tem laboratório de informática. Então, meu Deus, escolhe um dia e vai fazer uma atividade de revisão, brincar, sei lá. Mas é uma forma deles conhecerem Novas formas o de ensino. aprendizado, Muitas As formas. metodologias ativas aí vieram para ficar e são alternativas que têm tido bastante sucesso, que as crianças gostam, né? É um pouco mais difícil de preparar, mas eu acho que é uma novidade que vai acabar conquistando aí a educação também, novas formas de dar A turma aula. da Giovana, elas tiveram bastante metodologia ativa, elas desenvolveram, né, para os trabalhos, jogos, tudo. E era muito legal, eles eram muito criativos. Isso entrou muito pra gente também na semana acadêmica, porque quando a gente tinha semana acadêmica, a gente não queria aquele negócio de palestra, texto, negócio sentado. A gente queria um negócio mais dinâmico. A gente sempre lembrava da aula da Leis, o que a gente fazia de jogos. Muita coisa a gente reutilizou na semana acadêmica e em outras aulas, então vai mudando bastante. Que bom, é isso que é importante, esse dinamismo, É. essa variedade de alternativas que se tem e saber fazer uso delas. Não ficar sempre naquela mesma, né? Sala de aula, Não, quadro, assim, copiar, aquele pronto. professor que não se adapta também, né, que nem a Karen falou, ele é um professor obsoleto, entendeu? Ele fica para trás, não tem, gente. O cara entrou na instituição, seja pública ou privada, ele tem que se adaptar. Lógico, lembra que eu falo? É o cara que tem o caderninho amarelo de 1970, esse cara, ele não consegue mais usar o caderninho amarelo, né? Porque as coisas vieram, e se ele não se reorganizar e não se renovar, a vida vem e derruba Vai ele, engolir ele, entendeu? né? Aham. E quando não é o físico, é o psicológico. Daí, se o cara não dá conta, o cara vai falar assim, não, eu não consigo dar conta disso. Então, ele vai ter que cair fora, né? Ou ele vai ter que pedir uma licença, ele vai ter... Na instituição, naquele momento, ele não fica mais, né? Então, por isso que eu falei, vocês, como futuras professoras, a partir de agora, aqui as docentes, a partir de agora, vocês vai ter uma infinidade de aprendizado. Muita coisa vai acontecer ainda de mudança. E, lógico, tem muita coisa que vocês não, primeiramente, vocês não vão aceitar, mas eu também falo, não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Vai, faz, se der certo, deu, se não der, tenta outra forma. Mas tenta, uma coisa a gente tem que tentar. Certo? Então, tudo bem. Então, gente, eu queria agradecer vocês, né? As 4 por poderem vir, a Prof. Leisa também por poder, né, estar contribuindo com a gente aqui nessa nosso encerramento, nessa nossa conversa, né? Para a gente conhecer um pouquinho como foi, né? Todo esse curso de vocês. E nós estamos bem tranquilos, bem sossegados. Vocês são excelentes profissionais. E bola para frente agora, né? E vocês vão ter saudades daqui, tá? Ai, vão. Podem ter certeza, não estão vendo a hora de ir embora, estão Vai demorar um pouco, eu acho, hein? Talvez, mas vai demorar menos do que você imagina, né? Quer afastar quanto? Vocês vão ter saudades, porque faculdade é faculdade. Essas vivências que vocês têm aqui são únicas, assim. As boas, as ruins, mas depois as ruins a gente esquece, a gente fica só com as memórias positivas. Tá?
Então tá, gente. Então, acho que a gente pode encerrar. Eu queria agradecer a todos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, prof.